Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado. Sou Maria Rocha. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. O meu objetivo é levar o conteúdo, levar o conhecimento ao maior número de pessoas possível. Deixa aqui os seus comentários, deixa aqui o seu joinha, esse feedback é muito importante para mim. Você tem uma mente acelerada? Sofre por antecipação? Você consegue dominar perdas, mágoas, frustrações? Tem dores de cabeça, dores musculares, nó da garganta, aquele aperto no peito, dificuldade de concentração? Pois é, infelizmente, nós vivemos na era do estresse, na era do esgotamento cerebral. Isso porque nós vivemos em uma sociedade altamente agitada. Daí a importância de aprendermos a gerenciar, aprendermos a lidar com as nossas emoções. Então, vamos primeiro começar entendendo o que é a síndrome do pensamento acelerado. Uma síndrome que hoje ela atinge 80% da população mundial. Então, um número muito grande, é um número absurdo. Vamos entender o que é essa síndrome. A síndrome do pensamento acelerado, ela é produzida por uma hiperprodução de pensamentos numa velocidade desenfreada que acaba desgastando e estressando o nosso cérebro. A mente, ela fica completamente cheia enquanto nós estamos acordados, e isso acaba gerando aí ansiedade, aumenta a ansiedade, dificuldade de concentração. Isso vai desgastando a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Segundo uma pesquisa, hoje 80% das pessoas elas sofrem da síndrome do pensamento acelerado. Geralmente, as pessoas mais acometidas pela síndrome são aquelas que precisam manter-se atentas por mais tempo, são aquelas que lidam o tempo todo com pressão, são aquelas que precisam entregar resultados, enfim, estar sempre atentas. Entre essas pessoas estão os executivos, estão os professores, os profissionais de saúde, jornalistas, escritores, enfim. E hoje o que mais nos preocupa em relação à síndrome do pensamento acelerado é que ela vem acometendo também algumas crianças. É muito fácil hoje você perceber que as suas crianças, os seus filhos, eles já não têm mais paciência de esperar a internet cair, fica todo mundo desesperado. O celular descarregou, é um desespero. Se você pegar uma criança e colocar ela por 10 minutos quietinha ali na poltrona na sala, ela já vai começar a reclamar que nessa casa não tem nada para fazer, eu estou entediada, e aí começa. Então, isso já é indícios de que essa criança já sofre da síndrome do pensamento acelerado. Se você é uma pessoa que não tem paciência de esperar, se você é uma pessoa que quer tudo muito rápido, uma pessoa muito ansiosa, se você é uma pessoa que não tem paciência com a entrega dos outros, acha que os outros têm que entregar sempre na rapidez, sempre no seu tempo, cuidado, é hora de dar aí uma freada. Então, os principais problemas da síndrome do pensamento acelerado são ansiedade, insônia, gastrite, dificuldade de concentração, dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, enfim, tem uma série de problemas que a gente poderia estar citando aqui em relação a essa síndrome. Tudo isso porque nós vivemos na sociedade mais agitada de todos os tempos. E isso nos traz altos níveis de ansiedade, altos níveis de autocrítica, de autopunição. Tudo isso vem alterando o nosso processamento de pensamento, a nossa forma de construção dos nossos pensamentos. Então, é muito fácil, muitas pessoas acreditam que o mal do século XXI é a depressão.
E eu quero lhe dizer que não. O mal do século XXI é a síndrome do pensamento acelerado. Hoje, 20% da população mundial sofre de depressão, enquanto 80% da população mundial sofre com a síndrome do pensamento acelerado. Isso diante de uma sociedade que está cada vez mais urgente, cada vez mais rápida, cada vez mais ansiosa. Então, infelizmente, nós precisamos ter autoconhecimento, nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções, porque nós falamos muito bem, nós sabemos falar muito bem do mundo no qual nós vivemos, mas nós sabemos pouco, nós compreendemos pouco do mundo que somos. Então, preciso aprender a conhecer as janelas da minha mente. A nossa mente tem dois tipos de janela. Tem as janelas Kili e as janelas Light. Nas janelas Light, eu tenho todos os pensamentos bons, as emoções positivas. Na janela Kili, ela é uma janela ainda mais esponjosa. É aquela janela em que estão lá organizadinho todos os pensamentos negativos, todas as angústias, todas as ansiedades. Então, é justamente a janela Kili que requer atenção, é aprender a ter autogerenciamento, a ter autocontrole sobre isso. Então, é hora de virar a chave, é hora de aprender a nos interiorizarmos, é hora de aprender a refletir sobre as nuances da nossa existência, a curtir-se mais, a ter um autodiálogo, ou seja, a ter um verdadeiro encontro conosco mesmo. Nós pouco paramos na correria do dia a dia para refletir sobre o nosso eu, para refletir sobre quem somos e quem poderemos ser nesta vida. Então, nós muitas vezes vivemos aí no piloto automático e daí todas essas síndromes, todos esses pensamentos que acabam nos atrapalhando, acabam prejudicando, acabam comprometendo a nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade de viver bem, a nossa qualidade de vida. Então, assim, pensar é bom, pensar é maravilhoso. Pensar com gerenciamento, com capacidade crítica, com consciência crítica, é ótimo. Mas pensar demais, pensar sem gerenciamento, isso acaba se transformando numa bomba contra a sua saúde mental, contra a sua criatividade, até mesmo os prazeres de viver. Então, esses pensamentos, quando eles não são bem gerenciados, e que fique bem claro que uma síndrome do pensamento acelerado, ela pode te levar a uma depressão, porque aquelas emoções que não são bem resolvidas, elas irão se intensificar até chegar a um estágio mais avançado, a um estágio, o pior estágio da dor humana, que nós sabemos que é a depressão. Então, é preciso ser controlado. E como que eu faço para lidar com a síndrome do pensamento acelerado? Existem várias atividades, vários exercícios básicos, simples, que você pode fazer. Mas na maioria das vezes, a pessoa ela precisa realmente de uma terapia. Ela precisa buscar a ajuda de um psicólogo, ela precisa buscar a ajuda de um psicanalista que vai te ajudar a mudar a sua rotina, que vai ajudar você a encaixar novamente os seus pensamentos aí no trilho das emoções. Então, muitas vezes é preciso fazer isso para que você consiga resolver o problema. Então, não vai ser simplesmente as pessoas, às vezes, elas sentem os sintomas e elas têm a autoconsulta, né? Tem a autoanálise. Então, já vai logo tomando um ansiolítico porque fulano tomou um ansiolítico e deu certo. E esse é o maior erro, porque muitas vezes, muito embora sejam prescritos ansiolíticos, mas na maioria das vezes um ansiolítico por si só ele não vai resolver o problema da síndrome do pensamento acelerado. Esse medicamento, ele precisa ser acompanhado por um psicanalista, ele precisa de uma terapia, ele precisa de alguns exercícios que nós veremos aqui, para que ele possa realmente dar o resultado esperado no seu tratamento. Então, é preciso aprender a desacelerar a nossa mente. É preciso aprender a gerenciar os nossos pensamentos. É preciso construirmos recursos que vão nos ajudar a ter qualidade de vida diante dos estresses do dia a dia.
Então, tem alguns hábitos bem simples que podem ajudar, não resolver a síndrome do pensamento acelerado, mas de alguma forma ajudar você a controlar, ajudar a frear esses pensamentos. São coisas bem simples, como atividade física constante, como atividades de lazer, viagens de férias. As pessoas hoje já estão mudando o conceito de férias. Antes as pessoas, vamos tirar aí 20 dias de férias e vamos viajar pela Europa. A gente já sabe que hoje isso não é o mais aconselhável. O mais aconselhável é você pegar esses seus 20 dias de férias e você fragmentar ele. Vamos tirar 5 dias de férias a cada 3 meses. Então, isso vai nos ajudar bastante. Desconectar, às vezes, também, ficar offline. Hoje, o acúmulo de informação é muito grande. As pessoas hoje, na hora que elas acordam, a primeira coisa que faz ao abrir o olho na cama é ir lá e conferir as mensagens do WhatsApp, é conseguir lá, conferir lá as notícias das redes sociais. E essas notícias, esse acúmulo de informação, muitas vezes, é o que está realmente nos prejudicando, é o que está aí contribuindo para que a gente tenha uma mente cada vez mais agitada. Então, ler um bom livro, rir com os amigos, brincar com os filhos, ter um momento de descontração, sair ali do piloto automático, isso é muito importante. Ter animal de estimação, fazer terapia, praticar meditação, ouvir uma boa música, tudo isso são atitudes simples, mas que podem gerar bons resultados se começar a ser praticado. Agora, às vezes também, com relação a essas práticas, as pessoas me dizem, olha, eu fiz e não deu certo. Eu pergunto, quantas vezes você fez? Às vezes a pessoa, ela praticou essas atitudes simples, ela fez uma vez, e aí ela já quer ter um resultado constante. Então, se eu quero ter resultado em alguma coisa na vida, eu preciso ser constante. Se eu não sou constante, é possível que eu não tenha os resultados que eu espero. Então, se você aprender a tirar pelo menos 10 minutos do seu dia, diariamente, e praticar esses exercícios, se não todos, pelo menos alguns deles, você vai ver que você vai começar a aprender a acalmar-se, aprender a gerenciar suas emoções, aprender a ter controle dos seus pensamentos. Porque a pior coisa que tem é quando nós não conseguimos mais controlar os nossos pensamentos. E aí fica aquela loucura onde você acha que vai realmente perder toda a sanidade. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, se contribuiu, não deixe de compartilhar ele com seus amigos. E na próxima série traremos mais alguns conteúdos que certamente irão te ajudar bastante a aprender a ter controle, a aprender a conversar aí com as suas emoções.